Olá, hoje é o capítulo 27. Talvez eu leia inteiro, vamos ver. Lucano não podia saber que tinha merecido uma grande honra com a permissão de ver César a sós, sem sequer a presença de um guarda. Não podia saber que o astuto Tibério vira imediatamente que ali estava um jovem no qual se podia depositar absoluta confiança. Lucano também estava julgando rapidamente Tibério, um homem rude e ressentido. De que se ressentia ele? De sua esposa infiel, de seus amigos, de seus encargos, de Roma? Lucano sentiu até mesmo compaixão. Em algum lugar no jardim, que ficava para além da biblioteca, pavões pipilavam e havia um som distante de música. Mas na biblioteca, os dois homens, um o poderoso César, o outro apenas um jovem médico, olhavam-se francamente. Lucano cheirou o ar. Um odor leve, mas desagradável, dos ungüentos que se espalhavam pelo rosto espinhento de Tibério, chegou até ele. Desejou falar, mas recordou-se de que César sempre deveria falar em primeiro lugar. Tibério, por sua vez, viu que Lucano não o temia. Ficou a cogitar por um momento se o jovem seria um tolo. Apesar disso, sentia-se impressionado pela aparência de Lucano. E disse, observando atentamente o rapaz: "Posso apresentar-te, meu bom Lucano, minhas condolências pela morte de teu pai? Homem justo, simples e heróico, o último dos grandes romanos." Sua voz, embora áspera e relutante, revelava sinceridade. Lucano sorriu, grato. Provavelmente para Tibério não seria um grande segredo o fato de Diodoro ter desdenhado de suas qualidades militares. E ainda assim, César podia falar de maneira tão bondosa a respeito dele. Lucano, embora com desgosto renovado, pensou que também Tibério era um homem justo. Tibério recostou-se em sua cadeira e ficou a olhar para a janela aberta que reluzia com o sol. "Ordenei que levantassem uma estátua dele para o pórtico do Senado", falou. Distraidamente coçou um ponto irritado de seu rosto. Lucano sorriu diante de tal ironia. Os senadores teriam o duvidoso prazer de ver sempre a estátua de alguém que os denunciara, e mesmo no limiar de sua casa, armado com sua espada de mármore. "Majestade, és muito sutil", falou. Tibério ergueu as sobrancelhas negras. O jovem não era um tolo, afinal. E disse: "Se eu tivesse 1000 homens como Diodoro Cirino em Roma, poderia dormir bem as minhas noites." "Estou preocupado, Lucano, em fazer tudo quanto estiver em meu poder para mitigar o desgosto da família e honrar a memória do tribuno. Não compreendo tua carta. Nomeei-te médico-chefe oficial em Roma, contra o ranger de dentes dos demais médicos. E tu me pediste que anulasse tua nomeação. Estou curioso para saber por quê." Lucano corou. Não tinha noção de que fosse não só incrível, mas perigoso aquilo de recusar o que César oferecia. Era como se uma mariposa tivesse desafiado uma águia. E disse gravemente: "Roma não precisa de mim. Foi isso que te escrevi, majestade.
mas os pobres e os escravizados precisam de meus serviços nas províncias. Tibério ficou silencioso. Seus olhos estreitaram-se e fixaram-se intensamente no rosto bonito do jovem. Mergulhou em seus pensamentos. Estava diante de algo que não podia compreender e que lhe parecia louco. Pensou nos velhos filósofos que tinham ordenado que o homem tratasse bondosamente seu próximo. Também os sacerdotes dos templos de Roma exortavam as pessoas a terem bom coração em nome dos deuses, a serem justas, honestas e misericordiosas. Entretanto, tudo aquilo não passava de palavrório. Nenhum homem mentalmente são acreditava em tal coisa, considerando o que o mundo sempre fora. A boca de Tibério curvou-se num sorriso. És médico, cidadão de Roma, filho adotivo de um grande e venerável homem e possuidor de fortuna, disse ele. As portas dos patrícios e dos augustais estão abertas para ti. O que te ofereci foi apenas o limiar. E ainda assim abandonarias tudo isso pela disposição de tratar de pobres, mendigos e escravos sem valor? Pertenceria Lucano a alguma estranha e obscura seita de estoicos, ou se teria dedicado a um deus estrangeiro em particular? Lucano respondeu: sim, pois tudo o mais nada significa para mim. Por quê? Lucano tornou a corar. Porque, de outra maneira, minha vida não teria sentido. Tibério franziu as sobrancelhas. Que sentido havia na vida, a não ser poder, fortuna e posição? Refletiu em sua própria vida e suas feições estreitas revelaram dor involuntária. Que significação existia para a sua própria vida? Perguntou-se com absoluta sinceridade. Fizera o que pudera. Era administrador cuidadoso, tentara erguer o orgulho no endurecido Senado e desejara devolver àquela casa o seu poder. Tácito não gostava dele, mas concordava em que era homem de sensato julgamento. Ele, um soldado, desejava ter paz ao longo de todos os seus limites e fronteiras. Não aumentara as taxas a despeito das vorazes exigências da plebe romana em relação a novos benefícios. Quando cortesões se queixavam de injustiças pessoais, friamente advertia-os para que levassem o assunto aos tribunais e não interferia pessoalmente. Estava tentando, naquela ocasião, salvar Roma, restaurar algumas das qualidades que a tinham feito grande. Mas um povo depravado não aceitaria sua liberdade e sua antiga disciplina, seu antigo caráter. Tibério podia sentir um pressentimento terrível de que a população daquele povo eventualmente o poluiria também. E aquilo, tomado de cólera, ele arremessava de volta contra os que insistiam em corrompê-lo. Pensou em sua esposa, pensou nos que tinham fome de seu trono, pensou em seu filho único, Druso, jovem de paixões violentas e mente limitada. No momento, atirando desajeitadamente tribos germânicas umas contra outras, em Ilírico, acreditando à sua maneira simplória que os portões da paz só podiam ser atingidos através de sangue. Tibério podia sentir as forças inexoráveis que o rodeavam e que o destruiriam como homem justo, que o degradariam ao nível de um cão romano por sua avidez, sua política mesquinha,
suas exigências, sua sensualidade, sua própria cobiça de poder. Tinham, pensava ele com horrível lucidez, tinham feito de sua vida uma inanidade, todos eles, sua esposa, seu filho, seus generais, o Senado. Mais do que tudo, porém, as desprezíveis turbas de Roma, as turbas gananciosas, poliglotas, que viam seus Césares como deidade equipada com uma cornucópia de infinitos benefícios para recompensar os ociosos, os fracos, os inúteis, os irresponsáveis, os ventres insaciáveis que se alimentavam à custa de seus vizinhos industriosos. Animais desalmados. Subitamente, Tibério odiou Roma. Fixou os olhos em Lucano, que lhe falara como um menino de escola em significação da vida. A vida deve ter um significado, indagou ele. Mesmo os deuses não deram ao homem um sentido para a sua existência. Sim, majestade, isso é verdade, respondeu Lucano, o rosto endurecendo-se. Mas podemos dar às nossas próprias vidas alguma significação. A que dei à minha foi a de aliviar a dor e o sofrimento, salvar os moribundos, evitar a intromissão da morte. Com que propósito? Indagou Tibério. A morte é fado comum a todos, assim como a dor, seja do corpo ou do espírito. E que valem os pobres e os escravos também? São homens, disse Lucano. É verdade que dor e morte são inevitáveis, mas a dor pode ser aplacada frequentemente e a morte pode se tornar menos desconfortável ou ser adiada. Quem pode olhar o mundo dos homens sem sentir piedade e sem desejar confortá-lo? Tibério pensou em Roma e sorriu sombriamente. Ali estava certamente um menino de escola, loquaz, um filósofo amador, no qual a barba mal despontava. Tudo sabia a respeito de Lucano, que vivera a existência tão protegida, que jamais tomara parte numa campanha militar e que passara seus anos num ambiente de família, pacífico e virtuoso, e em escolas. Teve pena do jovem. Falava daquela turba fedorenta como homens. Falava de escravos como homens. Sem dúvida também consideraria um senador venal como homem. As narinas de Tibério contraíram-se. Estás dedicado a algum deus obscuro que ainda não teve sua estreia em Roma? Perguntou ele a Lucano com leve sorriso zombeteiro. Ficou surpreendido ao ouvir o rapaz responder com extraordinária veemência. Não estou dedicado a deus algum. Não acreditas nos deuses? Perguntou Tibério. Lucano ficou silencioso por alguns momentos, os olhos baixados para a vasta mesa de mármore que tinha diante de si. Depois disse: acredito em Deus. Ele é nosso inimigo. Aflige-nos sem razão. Mesmo um carrasco lê para sua vítima a relação dos crimes de que ela é acusada e diz-lhe por que deve morrer. Ele não nos disse por que devemos sofrer. Condena-nos à morte por sermos o que somos. Ele que nos fez o que somos. Então consolarás os que ficaram privados de um consolador, disse Tibério. Estava com o espírito aberto e alegre,
e pensou novamente que Lucano seria um simplório. Continuou: estudaste em Alexandria. Sem dúvida encontraste professores judeus ali. Quando estive em Jerusalém, ouvi o povo falar de um Messias, isto é, de um Consolador, de um Redentor, que livrará os judeus do domínio de Roma e os colocará em altos tronos, de onde eles governarão o mundo. Não é um pensamento pretensioso, mas verás que todos os homens são iguais, que desejam poder. Desenrolou a carta de Lucano e repassou-a num murmúrio. Depois disse, sem olhar para o jovem: quando eu era mais jovem e estava em uma das minhas campanhas, ficamos atônitos ao ver uma grande estrela no céu certa noite. Foi ocasião da Saturnal. A estrela moveu-se para o oriente e então desapareceu. Meus astrônomos dizem-me que aquela estrela foi visível em toda parte e era a nova. E os astrólogos falaram de um grande destino que virá para o mundo. Mas do Oriente ouvi dizer que a estrela levava ao lugar onde nascera um Deus. Isso passou-se há uns 14 anos ou mais. Se um Deus tivesse nascido então, seguramente já teríamos notícia dele a esta altura. Bem vês quanto são supersticiosos os homens. Lucano viu-se tomado por uma grande emoção. Lembrou-se de José ben Gamliel e de sua história do menino camponês que discutira com os mais competentes e eruditos doutores do templo. Sacudiu a cabeça em negativa. Tibério pousou sobre a mesa a carta de Lucano. Depois estendeu a mão para apanhar um grande objeto chato, envolvido em seda amarela. Retirou cuidadosamente a seda e mostrou o objeto. Era feito de ouro, na forma de um escudo. Lucano inclinou-se para a frente, a fim de vê-lo mais de perto. Viu o rosto de Diodoro, de perfil, gravado em relevo, no escudo de ouro, e sob ele uma mão que agarrava uma espada curta, desembainhada. Com a espada havia uma citação tirada de Homero, em grego. Sem um sinal, sua espada o valente arranca, e não pede outro augúrio senão as leis de sua pátria. Ainda mais abaixo, uma linha de Horácio em latim. Non hominis moriar. Não morrerei inteiramente. Os olhos de Lucano encheram-se de lágrimas. Tibério falou com sombria satisfação. Mandei que isso fosse pendurado atrás da estante de leitura do Senado. Deixa eu ver quanto falta. Acho que eu vou deixar um vídeo mais curtinho, porque senão acho que vai ficar muito longo, que ainda faltam algumas páginas aqui. Tá bom? Vamos ver como se segue essa conversa, não? Que coisa, né, esse Tibério?
Vou repetir a frase de Homero que ele mandou gravar no escudo. Sem um sinal, sua espada o valente arranca, e não pede outro augúrio, senão as leis de sua pátria. Não morrerei inteiramente. Vamos ficar por aqui, tá bom? Até o próximo vídeo. Aí eu termino. Vai ficar um outro vídeo mais curtinho, mas não faz mal. É preferível do que um vídeo assim longo demais. Concorda? Acho que sim, né? Então tá. Um abraço, um agradecimento muito grande a vocês. Tchau.